Ok. Então, só voltando, né? O Mackenzie está seguindo o que o governo, né, do Estado de São Paulo está alertando em termos de datas. P2, então, está por dentro. Então, para vocês terem uma ideia, né, pelo MEC, a gente não pode nem chamar P2 de prova. P2 é uma avaliativa, né, um negócio engraçado, né? Os nomes contam aí. E minha percepção, não sei qual é de vocês, eu acho que a gente não volta mais esse semestre, não presencialmente, pelo menos, né? Muito pouco provável, tá? Então a gente deve continuar nesse esquema pelo menos até o final desse semestre. O que eu vi, né? Eu dei uma analisada na nossa N1, no nosso período, né, desculpa, de primeiro bimestre, e vi o que a gente tem agora de segundo bimestre. Contando a semana passada, são 3 semanas, então um período curtinho, né? Uma das coisas que o Mackenzie impôs ali no meio do caminho, que eu não curti muito, para falar a verdade, mas são regras, né? Era uma regra 30-70, vocês lembram disso ou não? Sim. Sim. Acho que ela pode ser tirada agora, não é, professor? Isso, né? Essa regra de 30-70, como a P2, né, virou uma avaliativa que a gente vai fazer, né, a gente vai manter a P2 ficou marcada, para vocês saberem, tá? Para o dia 15, né? Pelo nosso tema, provavelmente eu vou dar uma dissertativa para vocês. Não sei o modo ainda, né? O pessoal está olhando Moodle, está olhando se vai ser em papel, né? Então não defini ainda isso, mas vai haver, né? Tem que haver essa avaliativa para vocês. E ficou a critério do professor, então eu queria compartilhar isso com vocês, é lógico, né? Se a gente mantém o 30-70, ou se a gente volta para o 50-50. Particularmente eu prefiro voltar para o 50-50, porque o nosso período de N1 a gente teve ainda aulas presenciais, né? E nós tivemos bastante atividades. O período N2 vai ser um período curto, né? Então não faria muito sentido essa diferença 30-70, né? Então eu queria ouvir de vocês se vocês topam a gente voltar para o 50-50. Para mim tudo bem votar, eu não vejo problema. Eu fico só com medo de quanto é essa nota N1 aí, porque no começo, né, como virou aí foi meio, pra gente pelo menos aí a experiência particular minha, assim. Eu senti que na primeira etapa parece que assim, dobrou a quantidade de dedicação, de tempo de dedicação para as matérias. Sim, acumulou muita atividade. Acumulou muita atividade, muita matéria, e cada uma com um calendário de entrega diferente. Eu perdia várias, assim, por simplesmente não lembrar que tinha que entregar, ou mesmo por carga, tinha que abandonar. Teve umas matérias que eu abandonei, assim, a gente abandonou, tipo gestão ambiental lá. E eu falei, puta, não, tem que fazer aqui, sei lá, do senhor era um filme mais 2 atividades, aí comunicações ópticas era um questionário e tinha um seminário. Era muita coisa ao mesmo tempo. Semanal, né? Era muita coisa ao mesmo tempo. Relatório semanal de projetos. Aí eu tenho certeza que as minhas N1s, olhando agora no TIA, até que não, mas ficaram prejudicadas até eu conseguir realmente entender como é que foi. Só que aí, por exemplo, no caso de gestão ambiental, o professor deixou entregar depois, a gente entregou ontem, recuperou, tal, deu 7. Mas, por exemplo, projetos 2, a gente está com 2,5. Assim. Então, caramba! Ótimo que permaneça 30-70, até porque é atividade de laboratório, envolvia comprar coisa, montar, era uma matéria mais prática, né? Mas aí não sei, dependendo de como for a nenhum, para mim pode ficar 50-50 e bola para frente. Eu acho que só projetos mesmo que não vai dar para recuperar. Mas... Pegando um gancho aí no teu comentário, né, eu vejo essa questão da sobrecarga aí que vocês falam, tá?
é geral, né? Eu ouço, assim, estou ouvindo agora de vocês, né? Mas eu ouço também dos professores, né? Os professores também, eles comentam que eles estão tendo muito mais trabalho agora para preparar, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Preparar esses materiais, né? Para a gente poder disponibilizar aí eletronicamente, né? Fazer essas sessões live, então eles estão tendo muito mais trabalho do que antes. Então essa história de perder datas aí não é exclusividade sua, não, viu? Tá acontecendo com todo mundo, inclusive com os professores, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, né? E as datas, assim, a gente vai ver também o resultado da N1, né? Se alguém perdeu alguma data de entrega, vamos dar uma olhada, porque perdeu, eu acho que tem que ser parcimonioso aí, né? Porque a gente começou com esse processo de repente, né? Então, como fala assim, né? Ser absolutamente, né, preto no branco assim é complicado, né? Eu acho que não precisa, tá bom? Mas beleza, então a questão de datas, Boris, no seu caso eu já sei que você perdeu algumas datas aí, né? Não sei se foi só em redes, né? Mas em redes eu vi que você perdeu algumas entregas, né? A gente vê, aí eu tô vendo que o Wesley está na reunião também, né? Se for de acordo de vocês, a gente ajusta isso, tá? Isso não vai ser um problema também para vocês. Legal. Eu Tá trabalhei no esquema best effort, assim, o que dava para fazer, beleza, essa aqui é um filme legal, tem 2 questões, essa outra aqui tem 4, beleza, essa aqui dá para fazer. Umas que era assim, muito, putz, essa aqui não vai dar, eu ia fazendo no que dava, mas agora já tá dando mais para ter um gingado melhor aí com essas datas. Já achei uma ferramenta no Moodle que lista quais são as próximas atividades de todas as matérias, para não ter que ficar entrando uma por uma. Então tem um tal de painel lá, que ele coloca um timeline assim, de quais são as próximas atividades de todas as matérias por data. Então aí fica mais fácil de gerir. Pra gente é painel, só que é escondido pra caramba. Tem que clicar lá em dashboard, fica no lado direito. Deixa eu entrar aqui. Daí é legal, porque mostra assim, igual Outlook. Na semana você tem essa atividade, essa entrega. Até se você puder compartilhar, eu não sei se isso é complicado, né? Mas não, compartilhar... bater em navegação, painel, aí essa janela de painel cai numa outra tela. Deixa eu ver aqui. Não, é mais escondido que isso. Painel. Painel mesmo. Você bate em painel, aí vai aparecer uma caixinha cinza no lado direito, embaixo de navegação. É que agora eu não sei, o Moodle tá devagar. Mas ele aparece meio que próximas entregas ou arquivos privados. Linha do tempo. Aparece uma caixinha linha do tempo, aí ele mostra... O que você tem para fazer. Isso é legal, né? Para poder controlar. Né? Meio executivo, mas é legal. Eu queria que o Moodle pudesse me deixar fazer um dashboard que nem o Gira. Para não perder nada, né? Faz sentido. Bom, então estou anotando aqui como decisão a gente voltar para 50-50. Daqui a pouco a gente olha as entregas, né? O que falta ver? Né? O que eu programei para a gente ver aí? Que eu acho importante, né? Num curso de redes, a gente não pode terminar sem deixar de ver isso. Primeiro, a parte de roteamento, né? Então, o que eu chamo de engenharia aí de roteamento. Eu preparei, então, um material da semana passada para essa semana e já publiquei para vocês, né? Normalmente eu subo primeiro no YouTube, para não sobrecarregar o Moodle, e depois eu ponho o link para vocês no Moodle, tá? Então o material já está lá, né? Deixa eu compartilhar um pouco a minha tela aqui, só para mostrar o material para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Está compartilhando. Tá? O material é esse aqui, né? Deixa eu pôr aqui no cantinho, para não atrapalhar. Ele vai falar sobre engenharia de roteamento, e quando a gente fala de engenharia... Nossa, está meio lentinho aqui. Engenharia de roteamento... vocês vão ver que a gente tem 2 tipos, né,
de protocolos, né? Então, roteamento, né? O que é engenharia de roteamento, né? Desculpa, deixa eu definir primeiro isso, né? É toda essa parte que vai tratar de como é que um pacote de rede vai sair de um lugar e vai chegar corretamente no outro, né? E nós temos, obviamente, uma forma estática de fazer isso, que, por incrível que pareça, diversas empresas grandes aqui no Brasil ainda usam isso de uma forma, eu acho, horrorosa, né? Não precisa. E já há muito tempo a gente tem algoritmos, né, que os roteadores mesmo rodam, né, que você pode trabalhar. Um deles a gente chama do tipo link state, né, a gente classifica como link state. Tem vários, né, dentro desse link state. O link state ele tenta verificar como é que está o link, né, o próprio nome já diz, como é que está o estado do link. E um dos primeiros que surgiu e são usados por todas essas redes de borda, né, essas redes que provavelmente vocês estão acessando agora também, é o SPF, né? Então ele verifica qual que é o delay, né, que você tem em cada um dos canais e pelo delay ele estabelece pesos, né, para ir criando o mapa da rede, né? Isso é o que a gente chama de link state. E os outros tipos de algoritmos que a gente tem são os do tipo distance vector, né? Então, o vetor de distância, né? Então, a ideia é olhar entre dois caminhos de rede quantos roteadores, né, ou quantos canais de comunicação você tem para chegar de um ponto até o outro e fazer uma contagem, né? Essa contagem a gente chama de saltos, né, ou hops em inglês, né? A turma usa muito esse termo aqui mesmo em português, né? Então, quantos hops você tem, e aí, pelo número de hops, né, pelo número de hops, você vai definir o peso do canal, né? E a ideia no distance vector, diferente do link state, é que quanto menos saltos você tenha, né, para chegar de um ponto até o outro da rede, melhor vai ser aquele caminho, tá? Aí você pode me perguntar de bate-pronto, né, qual algoritmo é melhor, né? Então, vocês vão ver que tem alguns exercícios aqui e a resposta é depende, né? Depende do quê, né? Por exemplo, se teus canais de comunicação, né? Imagina, se está todo em fibra e você tem mais ou menos a mesma velocidade nos canais, faz sentido você contar quantos roteadores, né? Ou quantos canais você está passando, né? Vai te dar uma boa métrica de pesos para você definir rota, né? Por outro lado, né, se você tem uma rede que tem muitas oscilações ou tem canais de velocidades diferentes, né, que é típico a gente tem em ambiente empresarial, né, você contrata um enlace de micro-ondas com uma certa velocidade, aí um outro que ainda está em par trançado em outra velocidade, aí faz sentido a gente usar o link state, né, como esse algoritmo aqui, o SPF. Então vocês vão ver que depende do caso. Fundamentalmente é velocidade, né? Velocidade e estabilidade. Se tem a mesma velocidade e a mesma estabilidade, a gente usa distance vector. O que surgiu primeiro no mercado, né? Então surgiu o RIP, que é o Routing Internet Protocol, né? Isso surgiu na década de 70, continua até hoje, né? Com a versão RIP 2. O distance vector, e por quê, né? Na época surgiu, porque na década de 70 a comunicação, né, entre os diversos IMPs, né, hoje roteadores, era feito por canal telefônico. E canal telefônico, todos a gente conseguia mais ou menos a mesma velocidade. Então faz sentido você contar, né, a distância por roteadores, tá? Por isso que ficou tão famoso, né, no começo os distance vectors. E depois, né, conforme a coisa foi evoluindo em termos de meios, né, que a gente podia usar, os link states começaram a aparecer, tá bom? Então vocês vão ver que eu uso um exemplo diversas vezes, né? Esse exemplo é uma rede simples no vídeo, né, que eu deixei já para vocês, né? Eu criei aqui 3 localidades. O primeiro eu vou tratar a questão do distance vector, então as velocidades não importam, né? Mas sim quantos canais. E aí a gente vai ver como é que os roteadores descobrem ou montam a topologia de rede sozinhos, tá?
Então, só para dar uma pista, né, vocês imaginem que eu ligo, né, de repente, esses roteadores. Né? Uma das formas da gente criar, né, uma imagem de como é que está essa topologia de rede em cada roteador é montar, vamos lá, né, falando como engenheiro, uma tabela na memória, certo? Que vai mapear como é que está essa rede aqui para o router, do ponto de vista do router 1, router 2, router 3, tá? E é isso que realmente acontece, tá? Essa tabela, como eu falei, se você programar na mão, né, dizendo, olha, pela interface serial 1, né, que é uma interface normalmente de baixa velocidade, eu consigo alcançar o roteador 2, né, que seria uma linha de tabela desse tipo aqui, né? Por exemplo, né, o meu B, eu tenho que, no caso do roteador 2, né, eu preciso mandar a informação pela Ethernet 1, né? Normalmente uma interface mais rápida. Né? Você pode fazer isso na mão ou você pode criar um algoritmo automático, né, que faz isso. Tá? Como é que os algoritmos automáticos eles trabalham? Então, ele parte da premissa que quando você liga os roteadores, está todo mundo zerado, né? Então, você imagina que você montou a tua rede agora, ligou os roteadores, né? Então, ninguém sabe o que fazer nada, né? Então, existe uma forma que a gente trabalha em rede, só para dar uma palhinha aqui para vocês, né? Que é descobrir os nós vizinhos, né? Então, cada roteador ou cada elemento de rede tem essa habilidade. Para isso, a gente usa pacotes, né? Ou se for em nível 2, né? É a mesma coisa, só que o nome é diferente, a gente chama de segmentos, né? De broadcast, né? Broadcast é uma espécie de boas-vindas, né? Então, você imagina o roteador 1 soltando, né, um boas-vindas, né, um broadcast pela Ethernet 1 dele aqui, tá certo? Pela serial 1, pela serial 2, né? Esse broadcast, quem tiver do outro lado e receber esse broadcast, ele responde, né, com o seu respectivo endereço. Então, a estação A vai passar para o roteador 1, né, que ela está ligada aqui pela Ethernet 1, com o roteador 1, o roteador 2 vai passar, né, o boas-vindas, o endereço dele aqui pela serial 1 e o roteador 3 também. Tá? E aí, cada roteador fazendo isso, você começa a construir tabelas. Né? Eu consigo, em cada roteador, descobrir quem é que são os vizinhos. E aí, pela dinâmica de troca de tabelas, né, que aí eu vou deixar isso em suspense para vocês olharem o material, né, que foi criado, eles vão montando como é que está a topologia de rede. Né? E quando essa tabela estiver pronta, né, ou seja, ela não muda mais, a gente diz que o algoritmo e a rede convergiu. Né? Ou seja, todos os roteadores têm a mesma tabela de rede com as estações, né, com os links de comunicação. E é sempre nesse padrão, tá, de memória, né? Que dispositivo. Aqui eu estou pondo o nome, né? Na prática, quando a gente fala de TCP/IP, são números, né? IPv4, IPv6, são os números meio feios, então por enquanto estou pondo nomes aqui. Saída, né? Basicamente que você tem, né? Um roteador é um cara, né? Que vai jogar pacote de um lado para o outro, então ele vai ter várias saídas, ou seriais, ou Ethernet, e quantos saltos, né? No caso dos distance vectors, né, toda vez que eu tenho uma interface rápida do tipo Ethernet, a gente põe número de saltos zeros. Né? Toda vez que eu tenho uma interface mais lenta, né, do tipo serial, que vai passar por um link de comunicação, aí vai dando salto 1. Tudo bem, pessoal? Nessa parte aqui? Beleza. Tá? Então, esse é o material. Deixa eu avançar um pouquinho, né? Ele ficou grande porque eu fui pondo passo a passo, tá? Dele, né? Então, no final, eu proponho um exercício para vocês, onde eu ponho um nó a mais, né? Aqui até é efeito cut and paste, né? Que é R4, na verdade, né? Esse cara aqui é o R4. Para você praticar, né? Esse conceito do distance vector em cima dessa rede.
E aí a gente passa para o segundo tipo, né, que é o link state. E no link state, aí já diferente, né, eu vou precisar saber, aqui eu até pus os SLAs, né, ou as disponibilidades para a gente fazer um exercício depois, né, a gente vai precisar saber as velocidades, tá? Então eu pus uma situação aqui, né, por exemplo, entre São Paulo e Curitiba 10 mega, depois 1 giga entre Curitiba e o Rio, e 100 mega, né, para a gente fazer o exercício aí entre o Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então a gente espera, por exemplo, em um algoritmo do tipo link state, né, que ele vá olhar essas velocidades e, por exemplo, se a estação A, né, quiser se conectar com a estação B, mandar informação, o que vocês acham que essa rede deve decidir? Deve decidir passar por esse link de comunicação aqui, que é de 10 mega, ou passar por esses dois aqui, que são de 100 e 1 giga? Qual que é a visão de vocês aí? Passar pela segunda opção, né? Perfeito, perfeito, né? Então, essa aqui, no link state, como ele sente, né, essas características do link, vai virar um link, uma rota pouco interessante, né, apesar de ter um salto só, e esse de 100 mega, 1 giga, vai passar a ser a rota preferencial. Então, a tabela, né, de um link state, algoritmo link state, tipo SPF, tem que refletir isso, né? E aí, então, tem uma sequência, o processo é mais ou menos o mesmo, né? Não vou só dando alguma palhinha aqui para vocês, né? E depois tem um exercício também para fazer, né? Onde eu peço para você considerar primeiro uma situação, né? Isso também vai acontecer no outro, tá? Tipo de algoritmo, onde os canais todos têm a mesma velocidade, né? E onde depois as velocidades mudam, né? Um tem 10 mega e os outros têm 1 giga, para realmente você ver que nessa situação é pouco vantajoso usar o link state, né? É mais vantajoso usar um distance vector. Enquanto nessa situação aqui, onde você tem velocidades diferentes, faz sentido a gente usar aí o link state, né? O link state, em geral, para vocês saberem, como eles estão sempre olhando, né, o estado dos canais, né, parâmetros dos canais, eles sobrecarregam mais as CPUs dos roteadores, tá? Então, até uma dica, se você está montando uma rede onde os canais têm mais ou menos a mesma velocidade, já vai para um distance vector direto, que vai fazer mais sentido, tá? Então, a atividade da semana é meio que ler, né? Na verdade, ouvir, né? Um vídeo, né? São 20 minutos falando sobre o link state, mais 20 minutos sobre o distance vector, tá? E fazer esses exercícios aqui, tá? Que estão propostos, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês. Beleza? Se beleza, eu vou voltar aqui para minha... Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo de novo? Eu estou vendo vocês aqui, né? Sim. Eu tirei o compartilhamento. Então, essa é a atividade da semana, né? A gente vê a parte de engenharia de roteamento, e para isso eu tenho que falar desses dois caras. Vocês vão ver que, num certo momento, eu também falo do roteamento estático, tá? Então, o roteamento estático, quando é que ele é usado, né? Assim, de uma forma como engenheiro, né? Pensando, quando eu tenho duas redes diferentes, né? Então, uma rede não precisa saber o que a outra tem. Então, a gente coloca o que a gente chama de edge router, né? Um roteador de borda. E nesse roteador de borda, você faz a configuração, né? Então, de um lado, por exemplo, se eu estou na rede da minha empresa, eu enxergo a rede da minha empresa, e do outro lado, né, o que eu vou pôr? Eu vou pôr uma rota que é, tudo que não tiver na rede da minha empresa, passa para o outro roteador de borda, para o outro edge router, né? E isso é uma rota estática que a gente cria, né, entre os dois roteadores. Então, você imagina na internet, né, são diversas empresas que vão montando ali o backbone. Eu tenho internacionalmente, né, uma
a AT&T trabalhando, eu tenho na China a China Telecom, né, que hoje está muito forte. Toda a borda a gente faz com esse ID router e aí com roteamento estático. Tá? E dentro das redes a gente usa o roteamento dinâmico. Uma segunda situação que a gente usa estático é, por exemplo, em casa, né? Em casa ou na rede do Mackenzie. Então, por exemplo, da estação que eu estou, né, eu tenho que atingir o roteador da minha casa, certo? E o roteador, então, no caso do Windows aqui, né, eu estou usando um Windows, é o bendito Gateway Default, né, o roteador padrão, que aparece quando a gente... Deixa eu dar uma palhinha da rede de casa aqui, vai. Vou compartilhar de novo a tela. Vocês devem ter uma situação semelhante, né, na casa de vocês aqui. Deixa eu só abrir um prompt. Ok. Então, por exemplo, se a gente olhar, vou olhar aqui, ó, a minha rede, minha desconectada, eu tô pelo Wired. Caramba, cadê a minha rede? Está aqui. Então, se você observar, né, eu estou usando um endereço de rede, a gente vai ver, né, mais para frente, que a classe não bate, né, eu mexo nisso, né, para melhorar a segurança, mas o meu gateway padrão é uma rota estática, né? Alô? Parece que só o professor caiu. Eu acho que o professor caiu. Acho que ele brincou demais com a rede. Beleza. E aí, Boris, já se recuperou da desgraça de março? Mais ou menos. Tô no giro louco aqui do Day Trade tentando recuperar. Ah, cara, tô quase. Até porque eu investi nessas ações do varejo. Opa, voltou ali. Você sumiu, professor. A gente te perdeu aí. Perdeu. Eu estava mostrando a situação de rota estática, né, que a gente usa. Eu falei entre redes, né? E o segundo, que está também no material, é quando a gente configura estações, né, para uma certa rede, né? Por exemplo, a rede de casa, normalmente você vai apontar sempre para o mesmo roteador Wi-Fi, né? Aí eu estava dando o exemplo aqui da minha casa, né? Abri um prompt aqui para vocês olharem. Eu acho que é aí que perdeu a conexão, não foi? Isso, foi nessa parte aí. Eu vou mostrar de novo, rapidinho, né? Que eu não uso eu tiro do padrão, né? Deixa eu pôr aqui. São aquelas recomendações de segurança, né? Eu não uso o padrão que vem, né, na instalação das redes, né? Então, se você for olhar o da minha rede, né, a rota estática, né, ou seja, sempre que eu estiver dentro de elementos da mesma rede, né, conversando com a Smart TV e coisas do tipo, ele vai mandar para esse cara aqui, né, que tem esse nome que é sempre numérico, 1188.1.11. Esse vai ser o router padrão da minha casa. Se você der um ipconfig, né, no caso do Windows, na sua máquina também, você vai ver alguma situação semelhante, tá? Uma situação semelhante. Então, deixa eu tirar o compartilhamento. Então, essas são as duas situações que a gente usa roteamento estático do ponto de vista de engenharia, né? Uma entre redes diferentes, quando eu não preciso uma enxergar, né, a topologia da outra, ou quando eu estou numa rede como essa doméstica, né, que eu estou apontando tudo para o mesmo roteador, tá? Que não pertence à rede local. Senão a gente usa roteamento dinâmico. Entendido? Entendido, professor. Tá. E aí, na semana que vem, o que eu programei para a semana que vem? Provavelmente eu solte o material já essa semana, né?
Então, essa parte eu quero ver, eu faço questão de ver com vocês. E aí, na sequência, a gente fazer planejamento, né, de redes IP. Né? Para poder planejar redes IP, eu preciso conhecer os dois padrões de endereçamento. Né? Um a gente chama de IPv4, que está esgotado as faixas de endereço para a internet no mercado desde 2013. Então, estamos há 7 anos já trabalhando com as faixas esgotadas. E o outro é o IPv6. Né? Então, vocês vão ver que não tem muito mistério fazer isso, né? Mas conhecer as dicas e truques que a gente trabalha, inclusive do ponto de vista de segurança. Né? A gente tem algumas dicas para passar quando você estabelece uma norma dessa. Né? Por exemplo, você vai montar uma rede para uma empresa que tem N localidades, né? Então você tem que ter uma regra, senão vai ficar todo mundo maluco, né? Tentando se conversar aí, tá? Então como é que a gente monta um plano de endereçamento numa situação dessa, tá? Então é importante a gente saber. E eu anotei aqui também, né? Eu falei que as faixas estão esgotadas desde 2013 para o IPv4, né? E o IPv6, por outro lado, que é o que viria a seguir, né? IPv5 não colou, né? IPv6, que é a versão que está sendo implementada aos poucos, não foi totalmente implementada. Né? Então nós estamos numa sinuca de bico, como chama, né? Tecnológica, onde a gente depende de máquinas. Aí eu vou explicar um pouquinho o que é isso para vocês, né? A gente chama de proxy na prática, ou de roteador simplesmente, mas o que eles fazem tecnicamente é um PAT, PAT, né? Ou um NAT, né? NAT, né? PAT de Port Address Translation, né? A gente vai depois ver o que é isso no próximo vídeo. E NAT, Network Address Translation, que é para bypassar ou fazer um workaround, né? Uma solução de contorno para essa situação de limitação de IPs que a gente tem hoje na sociedade. Tá? A gente não tem muito o que fazer. Tá? Então esses são os dois temas, são mais de dois, né? São os 3 temas, vamos dizer assim, né? Que a gente vai abordar aí ao longo dessas 2 semanas. Tá? Então, começando pela parte que eu considero mais importante, que é a de roteamento, vocês entenderem isso, né? Para poderem fazer com calma e a gente tirar bastante dúvida aí ao longo da semana, se aparecer, na semana que vem também, né? E depois indo para a parte de planejamento, de endereçamento de uma rede, que é alguma coisa fundamental também vocês saberem fazer esse troço aí. Né? Entender o que é o PAT, o que é o NAT, isso é um negócio mais... É uma técnica tranquila, mas né, é legal saber os truques de mágica aí que a gente usa. Legal? Legal. Tem mais algum tema específico que vocês gostariam de ver, que de repente eu posso incluir aí num vídeo, né? Tem alguma coisa assim, que assim, rede é um assunto hoje super amplo, né? Dá para fazer a gente tinha, né, no Mackenzie, não reeditamos, a pós em redes, né? Então você ficava vendo redes durante todo o teu período de pós-graduação. Então é um assunto muito amplo, né? Na graduação a ideia é te dar todas essas ferramentas de base. Mas tem algum assunto assim que vocês tenham curiosidade e vocês querem que eu aborde, me fala. Rede via satélite, professor, é a mesma coisa ou muda, assim? Se puder falar sobre isso. Pois não. Pode terminar de falar. Quem está falando? Wesley? Wesley. Não, era isso mesmo que eu ia falar. Só se a rede é a mesma para satélites, assim, modelo OZ e afins. É a mesma. É a mesma. Tá? Muda o meio de acesso. Né? Então, obviamente, se eu tenho uma fibra óptica, né, eu vou pôr optoacopladores, né, de um lado ou do outro, ou a laser ou a LED. No via satélite, obviamente, eu vou usar antenas de Cassegrain, né, antenas parabólicas, né, que a gente chama, mas o nome técnico é Cassegrain, para poder fazer o acesso ao transponder do satélite. Né?
E o satélite nada mais é do que um repetidor que está parado, né, numa órbita geoestacionária no espaço, né? Então ele recebe, né, informação de um transponder e ele transmite para o outro, né, para poder enxergar regiões geográficas diferentes, né? O que acontece? Se você jogar um algoritmo, como você vai ver agora nesse material, do tipo link state, né, numa rede, por exemplo, que tenha um canal de fibra ótica e um canal satelital, né, ele vai jogar o peso do canal satelital lá para cima, né, porque o delay que você tem no canal satelital é muito grande, né? Então ele vai colocar como uma rota para você, mas uma rota, por exemplo, se você não tiver um caminho por terra, né, por fibra óptica para chegar, tá? Então, na verdade, no caso das redes de satélite, o que vai mudar é só o meio de acesso, né? Então, ao invés de eu estar usando o meio de acesso fibra, que agora é o mais comum aqui, a gente vai estar usando aí um rádio, né, um transponder, né, com uma antena diretiva. Então, normalmente se usa antena de Cassegrain para atingir um satélite que vai estar numa certa posição no espaço. Não sei se eu respondi, Wesley, ou só te confundi. Não, respondeu sim. Considerando o 5G, professor, o satélite ele entra também por conta do delay assim ou não? As redes 5G, bom, vamos lá, né? 5G é uma técnica de acesso que a gente chama de última milha, né? Eu tenho discutido isso com vocês. O que acontece, né? Por exemplo, se você olhar deixa eu ver, deixa eu aproveitar a internet aqui, deixa eu compartilhar de novo a minha tela e puxar um exemplo de uma herb, vai. Deixa eu ver aqui, acho que está fechada a minha internet. Vou puxar o exemplo de uma herb. Deixa eu pegar imagens. Deixa eu pegar uma legal aqui. Um desenho, nossa senhora, tem aquela coisa feia. Rapaz do céu. Tá. Puxa, deixa eu ver se esse aqui tem as duas antenas que eu quero mostrar. Não, só tem um tipo. O que acontece? Vai na herb, né? Deixa eu pôr aqui o ladinho nosso Skype. Na herb você vai ter essas antenas planares, tá vendo? Não? A gente chama isso aqui de antena planar, né? Essas antenas chatinhas, né? Essas antenas, elas têm um certo ângulo, né? Elas não estão para o horizonte, elas estão apontando para o chão, na verdade, né? Com um certo ângulo. Isso é que transmite o sinal ali do 3G e do 4G, né? Na faixa de frequências que a gente tem, respeitando o GSM, né? Só que a herb também é um repetidor, né? A gente monta essa estrutura metálica, põe essas diversas antenas planárias, né, para cobrir 360 graus, e aí ela vai repetir o sinal que vem de algum lugar, né? Então aqui não está mostrando na foto, mas aqui está cheio, né? Então vocês estão vendo essas antenas que parecem umas panelinhas, né? Não sei se vocês conseguem ver, né? O que acontece é que numa herb, puxa, eu queria mostrar uma decente. Aqui, tem uma legal. Tá? Então, se você olhar, né, aqui eu tenho um monte de antenas planares, né, que estão repetindo o sinal 4G e depois o 5G não vai ser diferente para o chão. E eu tenho uma daquelas antenas panelinhas aqui. Aquela antena panelinha, ela na verdade é uma antena bem direcional que aponta para um link de micro-ondas, tá? Então eu recebo, né, entre normalmente 10 GHz, 20 GHz, né, numa antena dessa, e distribuo, né, nas faixas de frequência do 4G que vão até 2 GB hoje, tá? Então, com isso eu consigo montar um conjunto de herbes, né, de uma certa operadora que vai trabalhar com 4G. O 5G não vai ser diferente, a única diferença tecnológica, né, é que a velocidade sobe para quase 8 GB aqui. Então, vocês podem imaginar que esses radioenlaces, né, de micro-ondas velocidade vai aumentar bastante também, né?
Aqui não é um problema, aqui é, né, porque a 8 GHz a gente pode ter problemas de potência, né, afetando aí a saúde humana, a gente já viu isso, né, no material. E, obviamente, se eu trabalho a 8 GHz, a ideia é que a velocidade seja maior, né? Então a gente consiga trabalhar com velocidades incrivelmente maiores. E o segundo ponto é que, como eu tenho que reduzir a potência dessas antenas planares, as herbes vão estar mais próximas, tá? Então, o 5G, de uma forma geral, ele vai ser mais caro, ou bem mais caro, do que o 4G. Tá? Por esse motivo, né? Não só por ser uma tecnologia nova, trabalhar em 8 GHz ao invés de 2, mas também pelo fato de eu ter que colocar mais herbes, né, numa região, porque eu não posso, a potência vai estar bem mais limitada do que no 4G. Tá? Então, vai ser mais caro? Vai ser mais caro. Qualquer lugar que a gente vai implementar 5G, bom, se eu sou um país rico, né, e eu posso fazer, eu vou fazer, né? Mas se eu sou um país, né, de dimensão continental como o Brasil, né, e que tá no G20, mas não é rico, né, então você vai ter que escolher alguns lugares chaves onde o teu tráfego é grande para que justifique, né, a implementação de uma rede 5G. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Legal. Mais algum... No fim virou perguntas, né? Mas mais alguma pergunta, algum tema que vocês queiram falar sobre? Tem muitos, né? É difícil a gente se fixar em um, né? Tem muita coisa bacana para ver, né? O que eu previ nessas 2 semanas é a gente poder fechar pelo menos um kit mínimo, né? O que eu gostaria de ter dado, mas aí não vai ser possível pelo regime que nós estamos tendo, é a parte do forensics, né? Que é ver aí uma série de ferramentas, né, para a gente fazer técnicas de hackeamento e craqueamento e ver do lado da engenharia o que a gente usa para evitar isso, né? Mas esse material eu montei todo ele prático, né? Então a ideia é que a gente pegasse os PCs lá no Lab do Mackenzie e fosse usando algumas ferramentas clássicas de hackeamento e craqueamento e depois visse a contraparte, tá? Então isso não dá para fazer porque a gente está na rede de casa. A rede de casa normalmente você não vai fazer isso da rede da sua casa, né? Vai entrar numa blacklist na rede da sua casa e normalmente a rede é toda aberta, né? Então fica meio sem graça a gente usar as ferramentas, tá bom? Você teria que fazer uma série de configurações para deixar o teu roteador de rede fechadinho, que ia atrapalhar aí o funcionamento da rede da sua casa, para poder justificar usar, né, uma ferramenta que vai bypassar esses critérios de fechar a rede aí. Tá? Então esse é o único assunto que não vai dar para a gente ver, mas de novo, né, a gente já falou um pouco sobre segurança, então isso eu fico confortável. E Forensics também, acreditem, é um curso à parte, né, uma pós-graduação à parte. O Mackenzie, particularmente, tem uma pós também só em Forensics, tá? Para quem se interessa por essa parte perícia, né, de segurança, é um assunto bem bacana, tá? O que mais? Vamos olhar as N1s, então? O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Eu vou então aqui compartilhar minha tela de novo. Estou olhando todo mundo aqui e vou chamar... Deixa eu ver, acho que está aqui já aberto. Está aqui o resultado, deixa eu só maximizar aqui, deixar o nosso Skype aqui no cantinho. O resultado está aqui, tá? Então, para vocês entenderem os resultados, né? Teoria e lab é o período em que a gente esteve presencial, tá? Então tiveram algumas atividades, né, que vocês entregaram,
eu fiz as correções. Todas as correções, né, do período da N1 foram bem parcimoniosas, né? Então, assim, só se foi um erro assim bem, eu diria, grave, né? Eu descontei pontos, senão eu fiz uma correção bem mais tranquila, né? E o período de regime especial está aqui, né? Então a gente tem a teoria, o período, né, a teoria aqui, o período de regime especial, e a média, né, de teoria e a média de lab, que aí é uma média ponderada, dependendo do número de atividades que teve em teoria, presencial e no regime especial, presencial de laboratório e no regime especial, tá? A média da N1, né, que é uma composição de 70% de teoria, 30% de lab, né? E apesar da gente não ter um número suficiente aqui de colegas, né, eu normalizei, tá? Se bem que a normalização, a Bruna aqui foi um ponto quase fora da curva, né? A normalização, ela mexeu, mas não mexeu tanto assim nas médias de vocês. Quem que eu reparei aí especialmente, né? Talvez o Kevin, ele precisa dar uma atenção, né, para a disciplina, o Vinícius também, e o Boris, você não entregou nada. Nada da teoria? Não, nada do Não, você regime entregou, especial. não. Do regime Entreguei, especial. foi do regime especial. Eu entreguei umas coisas atrasadas, Tá. mas eu acho que talvez já conte para N2, talvez. Não foi da primeira etapa. Esse material tá com você? Dos últimos que eu fiz, estranho. Deixa eu só ver uma coisa aqui no meu Moodle. Tá. Que agora o Moodle caiu. Porque eu lembro que eu fiz meio que no último dia um monte, assim. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Peraí. Redes. Ó, que eu tenho ticado aqui. Essas primeiras notas aí, 10 e 10, é do que exatamente? É do período que a gente estava presencial, né? Isso. Nós estivemos presencial. Aí começa Então, o regime especial a partir do 30 aqui. Realmente, eu só entreguei o último de disponibilidade. Dá uma olhada, né? Quer dizer, se tem uma entrega, então daí eu preciso dar uma conferida o porquê que está essa média aqui. Em geral, está equilibrado, né? As médias de vocês. O resultado, então, está aqui. E e aí, obviamente, se vocês estiverem de acordo, eu vou lançar isso já como resultado da nossa N1, e vai ficar 50% disso, mais 50% da atividade da N2, que vai ser o seguinte, né? Aí a gente precisa verificar também, porque nós vamos ter, então, essas entregas que vocês vão fazer agora nas 2 semanas, nessas 2, 3 semanas, né, já começaram a fazer, e vamos ter uma avaliativa, né, que é uma P2 que eu ainda não decidi como a gente vai fazer, né. O que eu já adianto é que é com consulta, né, com consulta. Redes não faz, mesmo, né, até fazer uma avaliativa seria impossível sem consulta, mas redes é um tema que a gente não faz sentido ser sem consulta, tá? Você pode consultar os materiais que você quiser, tá bom? É isso. Tudo bem, pessoal? Algum comentário aí? Eu sei que acho que o Vinícius, né, tá na ligação. Não sei, Vinícius, se você quiser depois checar, ó, porque Lab aqui teu na presencial tá zerado também, Raja. Eu não sei o que aconteceu e eu também não acho que vale a pena me dar o trabalho de ficar tão atrás assim. Vê lá, enfim, né? Porque esse período aqui é quando as atividades ficaram abertas, né? Então, talvez, por exemplo, o Kevin, eu sei que ele deve ter bobeado e talvez você também tenha esquecido de fazer ou não tenha feito as entregas, né? Já no regime especial, né, tinha um prazo lá para fazer, então normalmente acho que só o Boris aí deve ter perdido, né, você mesmo comentou a questão dos prazos, tá?
para fazer, não. Eu estou vendo que o Lucas também. Eu estou olhando aqui, realmente, quando começou o regime especial, a última que eu tenho entregue ainda era o regime normal. Aí esse de regime especial, realmente... Beleza. Bom, enfim, né? A gente estava começando. Se vocês... Eu vou olhar aqui, tá, Boris? Se tem alguma coisa entregue. O do Vinícius eu sei que não tem, né? Porque eu olhei, o Kevin também não, né? Então, a não ser que vocês tenham alguma coisa pronta que queiram me entregar aí, não tem problema, né? A gente tem como tratar. E o Lucas, né? O Lucas, as atividades de laboratório, né? De regime especial, você não entregou, Lucas? Confere? Confere, eu tava checando aqui agora, professor. E eu acho que eu não vi a avaliação, eu nem lembrava que isso tinha. Acho que pelo menos tem, que eu me lembre, no regime especial a gente fez pelo menos um laboratório que foi terminar os órgãos que regulam a internet brasileira, né? Não sei se vocês lembram disso, tá? Então esse teve uma atividade e eram os órgãos mais interessantes, porque ele mostra o desenho dos backbones, né? Nas diversas localidades, o tráfego, o mapa da internet brasileira, né? São os mais legais, né? Professor, uma pergunta, esse do filme, a resenha do filme dos delírios do mundo conectado, ainda era N1 ou isso já é para N2? Cara, agora você me pegou. Vamos olhar, vamos dar uma olhada. É a última tarefa que está de regime especial antes dessa que está de engenharia de roteamento. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu pegar redes, a gente vê. Vamos ver juntos, que eu acho que é mais fácil. Porque eu também não me lembro, Boris. Agora você fez uma pergunta que eu não sei te responder, né? Qual que é a nossa aqui, essa disciplina? Eu acho que é essa aqui. É só esse da semana de 24 de abril a 4 de maio. Tá. Eu entreguei uma parte, mas eu não sei eu vi a Marina, né, com dificuldade de achar o vídeo. Vocês conseguiram achar o vídeo? Sim. Ele tem no Netflix e tem na internet, né? Eu tinha visto no Netflix, inclusive passei ele rápido só para anotar o nome dos entrevistados. Eu já tinha visto ele. Na Netflix não tem mais não, acho, porque eu procurei, aí não encontrei mais. Eu assisti tem um tempo também. Aí eu logo reconheci com o nome em português e falei, isso aqui eu já vi. Isso, quando a Kyoko falou lá no grupo, eu procurei também e não tinha mais. Mas aí vocês conseguiram se virar com aquele link lá que eu mandei para vocês, tá? Sim. Aí você fez a pergunta do Eis os Delírios. Eu queria saber se essa é N1 ou já é N2. Deixa eu ver, eu acho que entra como N2, tá vendo? Ó, legal. Posição da N1 anterior, né? Beleza. Então esse aqui, né, esse exercício sobre confiabilidade e mais o Eis os Delírios do Mundo Conectado já entra como N2. Legal. Tá? E agora o próximo tema é esse aqui, né? A gente já tem esse vídeo aqui para vocês assistirem, beleza? Beleza. Rapazes, deixa eu voltar aqui no nosso compartilhamento. Eu acho que eu tirei o compartilhamento. Era isso, então, né, que eu tinha para tratar com vocês hoje. No geral, o que vocês acharam do curso aí de redes, né? Ou estão achando, né? Porque o curso não terminou ainda. Para mim foi bacana porque eu escutava um monte de termo desse daí em reunião, meio que fingia que sabia, tinha que fingir que sabia o que estava falando. Aí não, lógico, tal, ia aprendendo meio que por osmose, ouvindo os caras. Então foi bom que deu uma solidificada nas lacunas, né? Legal. Porque eu escuto um monte desses termos, principalmente de rede, e tipo, não, sim, claro, vai pegando, né? Assim, mas ter a teoria às vezes é difícil achar isso solidificado, né? De um jeito organizado, resumido. Mas achei da hora. Eu sou entusiasta aí do assunto. Legal, muito bom. Mais algum comentário? O do Boris eu sei que é suspeito, né? Porque ele curte essa parte, né? Lucas, Wesley, quem mais está aqui? Kevin, né? Tá aí também, tô vendo quem entrou.
A parte de gerenciamento de rede lá foi tudo novo, assim, porque eu nunca tinha ouvido falar de nenhum daqueles conceitos, né? Foi bem interessante. Legal, legal. Esse é um assunto que é importante para caramba, né? Engenharia não é aplicável só em redes, né? A gente viu para redes, mas você pode usar em engenharia, né? De uma forma geral. E, por exemplo, né? Vocês sabem que eu estou envolvido lá no projeto dos ventiladores mecânicos, né? Esse tema que a gente aplicou em redes, a gente aplica também em ventiladores, né? Você tem que ter uma confiabilidade, né, disponibilidade, essa parte de gerência, né, que a gente fala aí mínima para o equipamento ser funcional, né? Você tem que ter essa preocupação, né, como engenheiro. Então é legal, legal. Esse assunto que você comentou é bem importante. Algo mais? Na atividade de confiabilidade ali do coração, né? Uhum. Como a ideia era coração, eu tentei procurar qual era a bomba, o MTTF de bombas, né? Pior que eu vi que assim, a parte mecânica não é nem o problema, mas na bomba são as borrachas a parte das conexões, que elas falham por volta de 5 anos e meio, assim, não é nem a parte mecânica, né? Então, como eu pensei que a aplicação era coração, falei, bom, a bomba até que dura, mas a parte eletrônica vai durar 300 anos, mas a parte mecânica de vedação não chega a durar 4, imagina, bombeando sangue. Então foi mais ou menos essa a extrapolação que eu fiz. Não, perfeito. Esse foi um assunto, obviamente, para cutucar vocês, né? Substituição, por exemplo, de válvula cardíaca, você tem que fazer de tempos em tempos, né? Porque o dispositivo, né, proposto aí por engenharia, ele tem uma durabilidade menor, né? E eu não entrei no mérito, né? Nem era o objetivo, mas o grande problema, na verdade, de uma bomba, né, que substitui um coração humano é o que a turma chama de hemólise, né? Que na bomba acaba triturando as hemácias, né? Então você continua com o sangue vermelho, só que não transporta mais oxigênio nem CO2, né? Você não consegue fazer a troca. Então esse é um dos grandes desafios, além da confiabilidade lá que vocês estavam verificando, tá? E o MTTF do coração eu botei lá, por volta de 80 anos já começa a aumentar muito a porcentagem de falhas cardíacas por insuficiência, né? Eu considerei isso aí. O coração humano tem 80 anos aí de MTTF. Aí você pode separar, né? Eu não sei como é que vocês fizeram, né? Eu faria Você falou 80 anos, eu acho que deve dar mais ou menos isso, porque aqui no Brasil, normalmente, né, as pessoas morrem ou de problemas cardíacos ou de trânsito, né? Essas são as duas principais causas, né? Acidente de trânsito e problema cardíaco. Então, se você separar a questão de acidente de trânsito dos problemas cardíacos, deve dar em torno do que você comentou aí, né? Que a média no Brasil está 75 anos, né? Vamos imaginar, deve ir lá para os 80 anos mesmo. Tá? Então, a faixa a partir dos 70 começa a aumentar muito o número de mortes por insuficiência cardíaca. Professor. Oi, pois não. Quando você falou quando o coração começa a ter falhas, eu entendi que é quando, por exemplo, você tem um infarto, não necessariamente é fatal. Então a idade ficou bem mais jovem, tipo, eu coloquei 50 anos, que é quando a maioria das pessoas tem infarto. Exato. Legal. Óbvio, se você justificou dessa forma, Bruna, perfeito, né? É que o meu é histórico de atleta, professor. O cara nunca fez nada, né? Nunca comeu comida ruim. Mas é isso, o que o Boris falou, ele é um fato, a gente considerando já a tecnologia, né, existente no caso da medicina, né? Então, obviamente, a gente está imaginando, né, para a gente chegar nessa faixa, e essa faixa só mudou porque a medicina evoluiu, né, é porque periodicamente, né, as pessoas hoje fazem mais exames, né, periodicamente hoje você tem mais recursos tecnológicos, né, até para resolver um problema de infarto e coisas do tipo, né, e é por isso que a média, né, o MTTF subiu, né.
tem essas pequenas, obviamente, intervenções. Mas muitas das intervenções eu não preciso parar o coração, né? Isso que é legal. Tem remédio que você pode tomar, droga, né? Tem processos cirúrgicos que são delicados, mas são mais simples, né? Então você não para o coração, né? Então ele continua bombeando lá, só que ele está recebendo uma droga para trabalhar melhor, né? Você está pondo um óleozinho nele lá, né? Dando uma caprichada, lustrada nele, né? Então ele acaba durando mais. Então o que você ponderou também é válido, tá, Bruna? Não tem problema nenhum, né? Você considerou já a turma indo para o hospital, né? Sendo hospitalizado. Basicamente isso. Não, sem problemas. Está valendo, está valendo. Legal, legal. Algo mais, pessoal? Então, ok. Por mim, eu considero a sessão de hoje encerrada. Acho que ela foi muito boa, né? Vocês têm um material para se divertir aí ao longo da semana. Boris, eu vou conferir de novo lá se você fez alguma entrega no regime especial. Não, do regime especial não teve não, senhor. Pode... Não teve. Mas 6 dá para recuperar no N2, tá tranquilo. E se algum de vocês eventualmente teve, né, Kevin, que eu estou vendo que aí tá agora na áudio também, na vídeo, né, vocês me avisam, tá? Vinícius também, se teve alguma coisa, me avisam. A gente combina a entrega, nem que seja pelo WhatsApp ou por e-mail, para poder dar uma olhada nisso, né? Dá tempo ainda, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza. É isso aí. Então eu vou me despedir aqui de vocês, né? E a gente tem um outro encontro, então, na próxima semana. Combinado? Fechado, professor. Obrigado, hein? Boa semana para vocês. Grande abraço. Tchau, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até daqui a pouco.